E finalmente chegamos à nossa quarta aula de exercícios desses top assuntos da prova do Enem, os top assuntos de química. Lembrando, já fizemos aí uma primeira aula onde eu contei para você todos os top assuntos, né? Te dei o spoiler dos 7 top assuntos. Já fizemos 3 aulas, na verdade 4, porque a aula 2 de meio ambiente foi em 2 aulas, 2 vídeos. E agora chegamos na quarta aula, que é a aula de oxidação orgânica. Então, bora para a vinheta! Olá, tudo bem? Bom, se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos trabalho com os meus alunos mostrando um jeito diferente e gostoso de aprender química. Estamos nesses vídeos que venho postando esses dias, falando um pouquinho aí sobre os 7 top assuntos que irão cair na prova do Enem. Sim, vão cair na prova do Enem, sim, pode ter certeza. Afinal de contas, a prova do Enem, a gente faz uma análise aí de todos os anos, a gente consegue prever, ter essa previsão com 90% de chance dos assuntos que vão estar nessa prova. Agora, se você está chegando no canal hoje e ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Clica o dedo no botãozinho vermelho que está embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja um dos primeiros a saber das novidades do tutorial de química. Toda segunda, quarta, sexta tem vídeo novo no tutorial de química. Bora para a nossa revisão. Olha só, primeiro exercício. O biodiesel não é classificado como uma substância pura. Para. Você sabe quando tem exercício, quando tem muito texto, o que eu falo para você é o seguinte, pula o texto e vai na pergunta. Mas aí eu não vou ler o texto? Vai, você vai ler o texto, tá? Só que às vezes o texto, ele pode não te dar a informação que você quer, ele só está contextualizando. É algo muito comum no Enem, que o Enem acabou influenciando outros vestibulares também. Contextualizar o assunto. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na pergunta, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui está a pergunta, ó. Eu vou vir aqui na pergunta. Dependendo do que ele está perguntando, aí eu vou ler o texto. E aí eu vou procurar no texto essa resposta. Por quê? Porque às vezes você lê o texto inteiro, vem na pergunta. Aí você vai lá, agora eu vou ler o texto. Você lê de novo. Você perde tempo. Aí vem aquela história. Ah, mas 5 horas de prova não deu tempo? Não deu porque você fez errado. Certo? Então vamos lá, ó. Qual das fontes oleaginosas apresentadas aqui produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? Tá aqui a história, ó. Ele quer um biodiesel com maior resistência à oxidação. É isso que eu vou procurar no texto. Onde que ele fala em oxidação, resistência à oxidação? Olha só, aí ele vai falar, o biodiesel é classificado como uma substância pura, não é uma substância pura, né? Mas como uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, agora vem o que me interessa. O teor de ésteres saturados é o responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação. Então, veja, o que ele está contando aqui? Quanto maior é o teor de ésteres saturados, mais estável ele é à oxidação. E é isso que ele quer. O mais resistente à oxidação. Ok? Vou para a tabela. Na tabela, o que a gente tem? Teor médio de ácido graxo, porcentagem massa, fonte oleaginosa. Aí ele dá pirístico, palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico, né? Beleza. O que essa tabela mostra para nós aqui é o seguinte, nessa estrutura. Esse zero aqui, quando a gente tem uma tabela de ácido graxo, 14 é o número de carbonos. E o número que vem em seguida é o teor de insaturação, ok? Então, veja, esse número 14, 0, quer dizer que ele tem 14 carbonos e
zero insaturação. Se ele tem zero insaturação, então quer dizer que ele é o quê? Saturado. Ok? Então serão saturados o mirístico, o palmítico e o esteárico. Agora veja, o oleico, ele tem uma insaturação, então ele não é saturado. O linoleico não é saturado. E o linolênico, 3 insaturações. Então, o que interessa para mim nessa tabela é isso daqui, ó. É desses óleos, aquele que tem maior porcentagem de insaturado. E quando você soma, você vai ver exatamente que o óleo de palma é o que tem a maior porcentagem de ácido graxo insaturado, ó. 42,8, 46, 47,3, 48,3%. É o que tem a maior porcentagem frente aos outros. Por isso fica correta a alternativa B. Entendeu? Só que aí tem aquele detalhe, né? Você tinha que ter esse conhecimento. Já que eu estou falando de ácido graxo, tá? O ácido graxo é o ácido orgânico, é o ácido de cadeia longa. Isso é um ácido graxo. O ácido, quando ele tem mais de 12 carbonos, tá? 12 ou mais carbonos, ele é chamado de ácido graxo. E aí ele pode ter insaturação. E o detalhe estava aqui, ó. Saber que esse número aqui era a quantidade de insaturação. Beleza? Então, bora para o próximo. Olha que bonitinho esse, ó. O permanganato de potássio é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alceno de cadeia normal, como esse cara aqui, o permanganato é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Opa! Ele vai produzir ácidos carboxílicos. Por quê? Porque ele é um oxidante forte. Se é um oxidante forte, nós sabemos então que vai acontecer isso, ó, com a dupla ligação. Ela vai se quebrar no meio. Lembra que eu já te falei, se não me engano, acho que no aula 3, que quando você vai fazer uma prova de orgânica, no mínimo, 4 reações orgânicas você tem que conhecer: substituição, adição, esterificação e oxidação. Que é essa daqui que a gente está estudando agora. Por isso que é uma aula só para oxidação. Ok? Então, aqui no caso do alceno, a dupla é quebrada. Como a dupla é quebrada, o que sobra? O anel bonitinho aromático aqui. Ficou essa estrutura. E aqui eu encaixo um O e o OH, porque é uma oxidação forte, tá? Esse pedacinho que sobrou aqui, ó, fica a dupla O, a dupla O. Aí tem esse carbono que tem a dupla O e mais um carbono aqui. Lógico, OH. Então, ela formou o ácido benzoico e o ácido etanoico. Eu sei que a câmera que ficou aqui na frente, mas não tem problema, porque nós vamos aqui na alternativa A como alternativa correta. Então, é considerado aqui, para quem estuda mesmo, para quem realmente ralou e viu bastante química orgânica, uma questão fácil de oxidação, hein? Essa é uma questão fácil de oxidação. Bom, terceiro e último exercício. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Descarboxilização quer dizer tirar a carboxila. Tirar. Olha o que ele fala. Vai obter hidrocarboneto. Hidrocarboneto é aquela estrutura que só tem carbono e hidrogênio. Então, vai obter hidrocarboneto. Ok? Aí ele dá a reação e fala que isso daqui é muito usado na indústria para substituir hidrocarbonetos de origem fóssil, que é petróleo e tudo mais. Ok. O que interessa para mim é que ele está dando a equação da reação. Ele está dando a equação da reação. Então, ele está falando que 2 mols do ácido geram o hidrocarboneto e 2 mols de CO2. Tá bom? O que ele quer? Isso daqui é muito comum no vestibular quando se fala em reação orgânica. Você
da fórmula, da receitinha, da estrutura, aí você troca o reagente por um outro e pede o produto final. Que é o que ele fez, ó. Se eu pegar esse mesmo produto, ao invés de usar esse ácido aqui, que tem 3 carbonos, eu usar um ácido com 4 carbonos e 2 ramificações. O ácido 3,3-dimetilbutanóico. Ah, que ácido que é esse? É esse daqui, ó. É esse daqui, ó. But, 4 carbonos, no carbono 3 e no carbono 3 tem o metil. É esse ácido. Então, se ao invés de usar esse cara aqui, que tem 3 carbonos, eu usar esse cara aqui. Beleza. E aí? E aí é o seguinte. Olha a equação, o que aconteceu. Olha a equação e o que aconteceu. Veja, 2 vezes 3, eu tenho 6 carbonos. Eu tenho 2 aqui e a molécula aqui com 4 carbonos. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Ó, quer dizer isso. Quer dizer que essa estrutura aqui, ela saiu para gerar o CO2. E aí juntou o quê? Metade desse com metade da outra, porque são duas, ó, estão reagindo. Por isso que formou um ácido de 4 carbonos. Certo? Então, se eu jogar para reagir esse cara aqui, tá? Essa estrutura vai se mandar, vai formar o CO2. E o que vai acontecer? Eu vou gerar 2 estruturas semelhantes a essa, só que encaixadas, tá? Então, eu vou ter uma cadeia principal que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o quê? Um hexano. Um hexano. Se vai ser um hexano, ó, alternativa A tá fora, alternativa D tá fora. Tá vendo, ó? Só que aí, esse hexano vai ser onde estarão as ramificações? Horas. 2 delas vão estar no carbono 2. Vou montar aqui para você entender, ó. Vou montar aqui para você, ó. Você está olhando para assim, ah, você pirou? Então vamos lá, ó. Ó, saiu o CO2. Essa estrutura aqui de 2 carbonos está aqui. E a outra molécula, lembra que são 2, juntou aqui. Tá bom? Então, vou pensar aqui também, ó. Ó, isso daqui vai sair. E aí, o que vai sobrar? CH3, 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 CH2. E a outra, vou até mudar de cor aqui para você entender. CH2, C, CH3. Tá vendo? Ó, as duas metades iguais, ó. CH3. Então, olha a cadeia principal como está. 1, de cor aqui. Opa, meu principal. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é o hexano. E aí eu tenho, onde eu tenho ramificação? 2 no carbono 2, né? 2 no carbono 2, que é metil, e 2 no carbono 5. Ah, depois baixa aqui. Peraí. 2. E 2 aqui no carbono 5. Então, 2, 2, 5, 5, tetrametil hexano, tá? 2, 2, 5, 5, tetrametil hexano, alternativa B. É interessante você observar que mesmo que eu não tivesse montado essa estrutura aqui desse jeito bonitinho, você já teria eliminado 2 alternativas. Era só observar aqui, ó. Era só observar. De 6 carbonos, 2 vão para o CO2 e o resto fica na molécula. Então, aqui, se você eu tenho tudo isso aqui de carbono na cadeia principal, que são 8, né? Seria, eu estou desprezando as ramificações. Então, sairia 2, ficaria com 6. Então, você já teria previsto o hexano na cadeia principal. Opa, está nas extremidades. Então, o que é extremidade? Que seria no numeral? Esse 1, 2. Tá vendo, ó? Tá vendo? Você ainda ficaria com 2 alternativas. Pô, se é 6, a outra alternativa é 5. A outra extremidade. Porque não pode ter ramificação em carbono na ponta. É isso. Então, é o que eu falo sempre para você.
Vai fazer a prova do Enem? Senta e faça a prova com tranquilidade. Leia o enunciado. O enunciado de orgânica, ele conta muito para você. Ele conta. Você viu aqui, por exemplo, ele contando, nesse último exercício, ele contando. Eu aponto aqui, porque a minha tela está aqui, né? A minha lousa do meu lado, né? Porque ele está te contando isso. Então, que torna a prova tranquilo, que torna a prova, de certa maneira, fácil. Tá bom? Mas é lógico, né? Quem passou aí o ano trabalhando, se empenhando e estudando. Maravilha? Então tá. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário. É importante para mim o teu comentário, porque aí o YouTube começa a perceber que o canal é importante, o pessoal comenta, tá? Tem movimento e tudo mais. E se você conhece alguém que tem dificuldade em oxidação orgânica, manda um vídeo para ele, publica lá no grupo do WhatsApp do teu cursinho online, né? Afinal de contas, né, a gente teve muita aula online esse ano. No mais, bons estudos!